Sabe, tem livros que a gente lê para se informar. E tem aqueles que literalmente reprogramam o nosso cérebro. Pai Rico, Pai Pobre é desse segundo tipo. Ele simplesmente pega tudo o que a maioria de nós aprendeu sobre dinheiro e vira o jogo de cabeça para baixo. Então hoje, a gente vai desmontar essa filosofia e ver como transformar isso num plano prático. E a história toda começa aqui, nesse choque de mentalidades. De um lado, você tem o pai biológico do autor, Robert Kiyosaki. Um homem super inteligente, acadêmico, o pai pobre. Ele acreditava em segurança, num bom emprego, num bom salário. Do outro lado, o pai rico, o pai do melhor amigo dele. Um cara com pouca educação formal, mas um empreendedor nato, que viu o mundo do dinheiro de um jeito completamente diferente. Um dizia para ter cuidado com o dinheiro, o outro ensinava a fazer o dinheiro trabalhar para você. Mas, olha, antes da gente sequer pensar em construir riqueza como o pai rico, a gente precisa entender a armadilha, uma prisão invisível que ele ensinou o Kiyosaki a enxergar. Uma prisão onde a maioria das pessoas vive, muitas vezes sem nem perceber que existem grades. E essa prisão tem nome, é a famosa Corrida dos Ratos. É um roteiro que, convenhamos, todo mundo conhece, né? Estude, tire boas notas, consiga um emprego seguro, receba um aumento, compre uma casa maior, um carro melhor e, de repente, as contas crescem junto com o salário. A pessoa se vê trabalhando cada vez mais, só que financeiramente ela não sai do lugar. E isso, gente, é o resultado direto de uma educação que nos ensina a ser bons empregados, a trabalhar por dinheiro, mas que nunca nos ensinou a fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Aí a gente para e pensa, mas como isso acontece com gente inteligente, com um diploma, com bons empregos? A resposta está bem aqui, nesse fluxo. O dinheiro entra, a renda aumenta, só que as despesas e as dívidas, o que o livro chama de passivos, crescem junto, na mesma velocidade. O dinheiro entra por uma porta e sai correndo pela outra. Ele nunca para onde deveria, na coluna dos ativos. Exatamente. E o que alimenta esse ciclo, o que faz essa roda girar sem parar, são duas emoções muito básicas, o medo e a ganância. O medo de ficar sem grana, de não pagar as contas, nos faz aceitar qualquer emprego e trabalhar feito loucos. Aí, quando o salário cai na conta, a ganância ou o desejo por ter coisas melhores nos faz gastar tudo. O salário vira uma solução de curto prazo para um problema que, na verdade, é de longo prazo. E vamos ser bem sinceros, hoje, em pleno 2026, essa ideia é mais real do que nunca. Não é só um conceito de livro, é a nossa realidade. Com a economia do jeito que está, com tanta instabilidade, depender de um único emprego seguro já não é mais uma estratégia, é uma aposta, e uma aposta bem arriscada. Beleza, então a armadilha tá clara. Mas e a saída? Como é que a gente escapa disso? Segundo o Pai Rico, a liberdade financeira inteira começa com uma única regra. A base de absolutamente tudo. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Qual é o tal do segredo? O que separa quem consegue construir um patrimônio de verdade daquela pessoa que passa a vida inteira só pagando boleto? A resposta é essa aqui. Simples, direta, quase brutal. E ao mesmo tempo de uma profundidade incrível. O jogo não é sobre o quanto se ganha. É sobre entender a diferença entre aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e aquilo que tira. E, claro, focar toda a sua energia em comprar o primeiro. Parece óbvio, né? Mas é aí que a maioria se confunde. Agora, vamos simplificar ao máximo. Esquece o jargão complicado de economista. A definição do Kiyosaki é a mais clara possível. Um ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Ponto. Pensa nele como uma maquininha de fazer dinheiro que trabalha para você 24 horas por dia, até quando se está dormindo. E o passivo? Bom, o passivo é o exato oposto. É como um ralo no seu bolso. Ele suga o seu dinheiro todo santo mês sem falhar. É só isso. A única coisa que importa é a direção para onde o dinheiro está indo. E aqui tá o grande aha moment do livro. Os ricos passam a vida inteira construindo e enchendo a coluna de ativos. Já a classe média e os mais pobres, eles enchem a vida de passivos, muitas vezes acreditando de coração que estão comprando ativos. Essa confusão, gente, é a raiz de quase todos os problemas financeiros. E pronto, chegamos na pergunta mais polêmica de todas. Essa ideia bate de frente com o que gerações e gerações aprenderam. Como assim a minha casa, o maior bem da minha família, não é um ativo? Tá maluco? É tudo pela lógica do fluxo de caixa. Simples assim. A casa onde se mora gera despesa. Tem o financiamento, IPTU, condomínio, manutenção. Ela tira dinheiro do seu bolso todo mês. Portanto, pela regra, é um passivo. Agora, a coisa muda se for uma segunda casa alugada para alguém. Se o aluguel paga todas as contas e ainda sobra um dinheiro no seu bolso, aí sim ela se torna um ativo.
A diferença é quem paga a conta. É quem mora ou é o inquilino. Ok, entendi a teoria. Ativos, não passivos. Mas na prática, como é que se faz isso? A estratégia do pai rico é resumida numa frase bem direta: cuide do seu próprio negócio. E essa é a outra sacada genial do livro. Existe a sua profissão e existe o seu negócio. A sua profissão é o seu emprego, é o que paga as contas hoje. Mas o seu negócio? O seu negócio é a sua coluna de ativos. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira cuidando do negócio de outra pessoa, o do chefe, e esquece completamente de construir o seu próprio. E o que seria esse negócio? É a sua verdadeira máquina de riqueza. Ações que pagam dividendos, imóveis alugados, um negócio na internet, royalties de um livro, qualquer coisa que gere renda. Mas atenção, para construir isso, a mentalidade precisa mudar. É preciso trabalhar para aprender e não só para ganhar dinheiro. É dominar habilidades como vendas, marketing, liderança. Isso é muito mais valioso a longo prazo do que só a especialização técnica. E isso aqui revela uma disciplina financeira absurda. A classe média recebe o salário e corre para se endividar comprando um carro novo, um celular da moda. Os ricos fazem o exato oposto. Primeiro, eles investem. E por que isso é tão poderoso? Porque eles usam o poder das corporações. Eles criam uma empresa, colocam os ativos dentro dela e essa empresa paga impostos sobre o lucro, não sobre a receita total. No fim, sobra mais dinheiro para reinvestir. E é o fluxo de caixa desses ativos que vai pagar pelos luxos. Só que saber de tudo isso não vale nada sem ação. E é aqui que a maioria das pessoas trava. A verdade, segundo o livro, é que os ricos inventam dinheiro. Eles não acham. Eles criam a partir da coragem, da visão de enxergar oportunidades onde todo mundo só vê risco. E o primeiro passo para isso é superar as barreiras mentais que nos paralisam. E aqui estão os 5 grandes vilões. Primeiro, o medo. O medo de perder dinheiro é tão grande que nos impede até de tentar. Depois, o ceticismo. Aquela vozinha chata que fica dizendo, isso não vai dar certo. A preguiça que se disfarça de não tenho tempo para a gente não estudar ou agir. Os maus hábitos como o de gastar primeiro e investir o que sobra. E por fim, a arrogância. A ideia perigosa de achar que já se sabe tudo e não precisa aprender mais nada. Essa frase, para mim, é a essência de tudo. Estar quebrado é uma situação financeira, é passageiro. Agora, ser pobre é um estado de espírito, é uma mentalidade de escassez que se alimenta dela mesma. A riqueza não é só um número na conta, é o jeito como se pensa. Mudar a mentalidade é o verdadeiro ponto de partida. Então, como começar hoje? Primeiro, encontre o seu porquê, um motivo tão forte que te faça levantar da cama. Sem isso, na primeira dificuldade a gente desiste. Segundo, escolha bem os amigos. Ande com gente que fala de ideias e oportunidades, não só de problemas. Terceiro, foque. Escolha uma estratégia de investimento e estude até dominar. E é a regra mais importante de todas. Pague a si mesmo primeiro. Antes de pagar qualquer conta, qualquer boleto, separe uma parte para sua coluna de ativos. Esse hábito sozinho muda o jogo completamente. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. É ela que separa quem vive preso na corrida dos ratos de quem um dia alcança a liberdade financeira. Depois de tudo isso, a escolha de como responder essa pergunta, bom, essa escolha é toda sua.